E por que é que eu preciso saber de ferramentas de marketing, Rogério? É isso que a gente vai ver hoje. Uma coisa muito importante, cara, daqui pra frente, a ferramenta de aprendizagem ou de aprendizado. Aprender a aprender. Aliás, tem um livro que se chama Aprender a Aprender. O mundo está se movendo numa velocidade absurda e aquilo que era não é mais. Eu costumo sempre dar um exemplo tosco, mas assim, lá no Barroco tinha um cara que tocava viola da gamba. Tem alguém que toca viola da gamba hoje? Quando eu fui estudar produção em Los Angeles, eu era um músico, eu era tratado na escola como um músico tradicional. Eu toco guitarra. Mas naquele ambiente onde eu estava estudando produção, eu era o único músico que realmente tocava um instrumento. Realmente não, que tocava um instrumento real, porque todo mundo ali tocava instrumentos virtuais, exceto eu. Então, entenda, o mundo mudou. Recentemente, eu postei uma foto de uma mochila que é muito parecida com a minha. Eu viajo sempre com meu estúdio nas costas. Aliás, o disco da minha banda eu gravei dentro de uma cabine de navio. E foi todo gravado no laptop, acredite se quiser. E aí um amigo escreveu, né? Mandou uma mensagem. Nossa, cara, isso é muito desapego. Você não tem vontade de fazer as coisas num estúdio? Bicho, ninguém faz nada em estúdio. Faz. Mas quando você tem todo um projeto, tem todo um rolê que vai pro estúdio. Mas a maioria das produções hoje, cara, são feitas em home studio, são feitas numa mochila. Então esse é o mundo de hoje, não menos romantismo, mais pragmatismo. Era de um jeito, hoje é de outro, velho. E é sempre legal fazer essa pergunta, mano, como era? Como é? Lembra do boom da construção civil no Brasil, mais ou menos 2008, 2010, pleno emprego, tal. Todo mundo queria ser engenheiro civil, né? Porque tava construindo prédio em tudo quanto é lugar. Continua. Mas aí o que acontece? Formou tanto engenheiro que saturou o mercado. E eu me lembro na época de um amigo marqueteiro que falava assim, mano, será que essa galera não faz a conta de que daqui a 5 anos não vai mais precisar de engenheiro, vai precisar de outra coisa? Então eu não sei o que é essa outra coisa no nosso business, em música, mas tenta olhar lá pra frente, porque de novo, os produtos têm fim, o mercado continua de uma forma diferente. Como diz o Kotler, é o ciclo do produto e não do mercado. Muito bem, e a gente vai começar falando sobre ferramentas de linguagem. O que são ferramentas de linguagem? Se você olhar um dos vídeos anteriores, eu falei que a gente só tem 2 problemas em música. Ou tá fora do ritmo, ou tá fora do tom. Não tem outro problema. Mas na verdade tem sim, tem um problema de linguagem. Vou te dar um exemplo bem tosco. Quando um jazzista vai tocar música pop ou quando alguém de música pop vai tocar jazz. Soa meio picolé de chuchu. Por quê? Porque nenhum dos dois tem a linguagem. E quais são as linguagens que a gente precisa desenvolver? Cara, você precisa desenvolver uma boa linguagem rítmica, uma boa linguagem harmônica e uma boa linguagem melódica. Sem falar da linguagem timbrística, que a gente já falou ali atrás, num outro vídeo. E como isso se aplica na prática? Cara, muito simples, mano. Imagina, isso eu escutei da boca de um grande mestre da guitarra brasileira, e ele tem toda a razão. O maluco se forma na faculdade 4 anos e aí ele sai da faculdade achando que ele sabe tudo de música. A primeira gig dele é uma dupla sertaneja, uma dupla de sertanejo universitário. E ele não aprendeu a tocar vaneirão na faculdade, porque lá não ensinam isso. E aí esse cara vai ser limado da gig, porque ele não tem linguagem rítmica. E ele também não tem linguagem melódica. E ele não tem linguagem harmônica. Talvez ele até saiba os acordes, talvez. Mas você percebe o quão importantes são as ferramentas de linguagem? Então essa é uma habilidade que você precisa desenvolver. Se você quer trabalhar com música, eu vou dizer daqui pra frente, mas na verdade, cara, já vem sendo assim há algum tempo. Eu sou o Rogério Salles e de repente esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste e tá tudo bem, mano, só vou te dar um contexto aqui. Eu trabalho com música há bastante tempo, trabalho no mercado de cruzeiro desde 2006, trabalho com alguns artistas nacionais, internacionais, gravo online, toquei musicais e, bicho, eu faço bastante coisa. Eu sou um cara que venho do offline, eu continuo trabalhando no offline e acho isso muito importante para que você seja um músico completo, mas eu não posso ignorar de que o online está aí. Mas, Rogério, como é que a gente ganha dinheiro com música online? Mano, puta, você pode gravar online, você pode dar aula online, você pode vender suas músicas online, você pode virar um artista, você pode ser um influencer. A gente precisa saber
de ferramentas de marketing. Eu sei que o assunto é bem odiado pela classe. Ah, eu vou me vender? Tudo é uma venda. Desculpa ser tão realista assim. Tudo é uma venda. Quando você é gente boa com teu amigo, é uma espécie de venda. Quando teu amigo é gente boa com você, é uma espécie de venda. Quando você é legal com tua esposa, é uma espécie de venda. Quando ela é legal com você e faz aquele pudim que você adora, ou você faz o pudim que ela adora, é sempre uma venda. A vida é isso, é relacionamento, saca? Então, primeiro de tudo, por quê? Porque você precisa aprender a se vender. Segundo, porque você precisa aprender a se posicionar no mercado de música. A coisa mais importante hoje, em qualquer mercado, é a atenção. Tá todo mundo bombardeando coisa, anúncio, 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 anúncio. E cara, você precisa saber se posicionar de tal forma que o seu anúncio, que a tua venda seja algo relevante ou chegue na pessoa certa, saca? Então essa é a segunda razão, porque você precisa saber se posicionar. Aliás, se você é novo por aqui, eu tô lá no Instagram e eu sempre abro caixinha de perguntas e eu sempre tô respondendo a galera. Dúvidas sobre como ser um músico de cruzeiro ou simplesmente sobre gestão de carreira, como monetizar com música, como ganhar dinheiro com música. Mano, e acredita em mim, existem várias formas que ninguém te contou de se monetizar com música. Então, cara, me segue lá no Instagram. E todos os assuntos que são mais casca-grossa, digamos assim, assuntos que eu preciso dar uma resposta mais profunda, esse tipo de assunto eu levo lá para o Telegram. E o link do Telegram tá aqui embaixo. Então considera se inscrever no Telegram e considera me seguir no Instagram, beleza? Terceira coisa, você precisa criar uma rede de contatos. Eu morei um tempo em Los Angeles, nos Estados Unidos, e uma frase que eu escutei muito lá é assim: não é quem você conhece, é quem conhece você. E a gente vive num mundo onde a galera fica, não, porque eu conheço fulano, porque eu conheço ciclano. Velho, dane-se quem você conhece. O importante é quem conhece você. Na hora do vamos ver, na hora que o cara precisa de um batera, ele vai te ligar? É isso que importa. É essa condição que a gente precisa criar. Na hora que o cara precisa de um fazedor de trilha, de um orquestrador, de um backing vocal, de uma cantora, de um violinista, de um saxofonista, de um DJ, do que for, velho. Ele lembra de você? Entendeu? É essa a pergunta. Não é quem você conhece, é quem conhece você. E para isso é preciso criar uma rede de contatos. E aí de repente você tá, pô, Rogério, massa esse negócio de ferramenta de marketing. Que mais? Sabendo de ferramentas de marketing, sabendo minimamente disso, você vai fazer uma coisa que você de repente já escutou ou de repente acontece com você e você nem percebeu. Você vai fidelizar o cliente. Sabe aquela hamburgueria que você só compra lá? Eles fazem de um jeito, eles fazem alguma coisa que faz você só comprar lá. Talvez seja uma pizzaria, e aí você fala, cara, é que a massa é fininha, ou o atendimento é muito bom. Isso no marketing se chama fidelizar o cliente. Então é por isso que se a gente quer ser um músico bem-sucedido no século XXI, a gente precisa dominar as ferramentas de marketing. É por isso também. E aí eu podia falar aqui sobre preço, produto, ponto, promoção, né, ou publicidade, mas eu não vou me alongar nesse tema. Puta, isso aqui tem livros e tem faculdade disso aqui, por exemplo. Mas a gente precisa ter isso em mente. Outra coisa que é muito importante no nosso mercado, que é o mercado de relacionamentos. Quando você vai para a estrada, por exemplo, quando você faz uma turnê, ou quando você faz um contrato em navio, ou quando você faz um musical, por exemplo, o Rei Leão, você passa muito tempo com aquelas pessoas. Então, essa ferramenta aqui é muito importante. Inteligência emocional. Também é muito importante saber como se portar em frente ao contratante, como abordar um contratante, como ir a uma reunião. Essa semana que passou eu fiz um filme publicitário, um filme longo, um filme de uns 2 minutos mais ou menos, e eu assino trilha e o Foley, né, e o sound design. E aí eu tive algumas reuniões com o contratante, com o cliente final, assim. E, cara, é importante você saber se portar nesse tipo de situação, saber do que o cliente está falando, quais são as nomenclaturas, quais são os termos que ele está usando e principalmente você ter essa inteligência emocional de saber lidar com aquela situação, saber se portar da melhor forma possível naquela situação. E assim, mano, tenha isso em mente, mas também tenha em mente uma outra coisa, você vai errar. E sabe por que eu sei disso? Eu erro o tempo todo, às vezes eu dou uma bola fora.
E aí eu volto pra casa, ou eu desligo o zoom, ou eu desligo a câmera e eu falo, putz, cara, eu falei tal coisa, eu usei tal exemplo e não foi o melhor dos exemplos. Será que foi clara a minha abordagem? Será que eu realmente entendi o que me foi brifado? Só tem uma pessoa que não erra, aquela que não tenta. Mas assim, essas são competências, essas são habilidades que um músico hoje, alguém que quer trabalhar com música hoje, precisa desenvolver. Mano, não se esquece do Instagram, não se esquece do Telegram. De repente isso aqui é um assunto que te interessa, você fala, mano, massa esse canal. Então, cara, considera se inscrever no canal, mas faz o seguinte, para você não comprar gato por lebre, assiste mais 2 vídeos. E se você realmente gostar, você fala, não, esse canal é massa, se inscreve no canal, beleza? Dúvidas, sugestões, críticas, deixa aqui nos comentários. Se você tiver pergunta para fazer, mano, faz lá no Instagram. Eu sempre tô abrindo caixinha de pergunta e eu respondo mesmo. Se você tiver vergonha, você pode mandar DM. Eu também respondo DM, beleza? E quando eu falo dessa inteligência emocional, eu também tô falando sobre responsabilidade, eu tô falando sobre tolerância, de entender o timing da galera. Tem uma coisa que acontece muito depois de 2, 3 meses na mesma gig, viajando todo dia, ou confinado com a mesma galera num navio, por exemplo, ou fazendo um musical, sei lá, cara, quando chegou na apresentação 500 do Rei Leão, cara, você fala, mano do céu. E é lindo o musical, não é isso, mas existe a rotina e existe o excesso de convivência. Você passa mais tempo na estrada com esses caras do que com a tua família, muitas vezes. Aliás, lembrei aqui, falando dessa parte, é muito legal assistir o documentário do Sepultura. Tem uma parte do documentário onde o Jean Dolabella pede para sair da banda, porque ele não tá aguentando a saudade de casa. Se você é um cara que nunca foi pra estrada, eu recomendo que você assista esse documentário, principalmente por essa parte, assim. Acho que mostra muito do que é essa vida do músico, do touring musician, né? Do músico de estrada. De qualquer forma, essa responsabilidade é muito importante quando você tem prazos. Então, por exemplo, eu trabalho com 3, 4 produtores musicais diferentes e os caras me mandam arranjos para fazer, ou coisas para gravar guitarra, ou coisas para gravar, para fazer beatmaking, e eu tenho que honrar os meus prazos. Então, se eu falo que é segunda-feira, meio-dia, horário de Los Angeles, é segunda-feira, meio-dia, horário de Los Angeles. Quando eu não mando antes, saca? O cara acorda e ele fala, mano, eu te amo, já tá aqui. Já tá aí, servimos bem para servir sempre. Quando eu falo da tolerância, é isso, de você saber esse timing. Às vezes o cliente, às vezes o artista principalmente, o artista ele opera numa outra frequência, então o timbre que você colocou não é bem o timbre que ele sente que tem que ser, e aí existe toda uma argumentação e você precisa ser tolerante. Faz parte do job, cara, faz parte do trampo ser tolerante, entendeu? Entender como as outras pessoas funcionam e se portar da melhor forma possível com isso. No final do dia, no final da história, você precisa ser um músico interessante, porque se você é um maleta, ninguém vai te chamar para viajar, ninguém vai querer ficar perto de você, ninguém vai querer te chamar para gravar, por melhor que seja o teu trampo tecnicamente falando. Então não se esqueça disso, inteligência emocional. Mano, muito bem, então eu vou me despedir agora, lembrando que a gente falou sobre ferramentas de marketing, a gente falou sobre inteligência emocional, de repente é muita coisa para digerir, assiste o vídeo de novo. Se você tiver questões, se você tiver perguntas, manda lá no Instagram, considera se inscrever no Telegram. Maravilha, mano, eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!